tive a oportunidade de participar do encontro do Regional Sul, pelas diocese do Estado de São Paulo, em preparação para todas as 45 dioceses aqui do Regional Sul. Queremos iniciar este encontro de formação, de preparação, invocando a Santíssima Trindade e cantando juntos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui.
Forania de Santa Cruz do Rio Branco. Forania de Piraju. Então, nós vamos dar início à nossa formação. Bom dia. Nós vamos dar início à nossa formação fazendo um caminho diferente agora no início desse ano. No ano passado, no dia 15, nós fizemos a abertura da campanha da Fraternidade 2019, que era a Fraternidade de Políticas Públicas. E hoje nós nos preparamos para a próxima campanha e encerramos as atividades da campanha do ano passado. E convidamos os vigários foranos a apresentarem um relatório, não um relatório, mas assim, um relatório de atividades, daquilo que cada forania realizou como atividades na campanha ao longo de todo esse ano. Então eu vou pedir para que os vigários foranos venham cá à frente para apresentar a nós esse caminho que foi percorrido nas foranias, como um tempo de vivência também na campanha da fraternidade ao longo de todo o ano, para que a gente também vá mudando aquela ideia de que a campanha da fraternidade é só para a gente fazer a tarefa, né? Então parece que a gente tem a campanha da fraternidade ao longo de 40 dias, depois que acabou a tarefa, acabou a campanha da fraternidade. E é um plano de atividades que se desenvolve ao longo de todo o ano. Os vigários foranos podemos começar pela forania de Ourinhos para Março, né? Em Capa de Março. Depois vem já a forania de Santa Cruz, de Piraju, a forania de Santa Cruz e a forania de Opalso. Bom dia a todos. Então, esse ano, a campanha da fraternidade aconteceu nas paróquias, como normalmente acontece. A nível de forania, não tivemos assim, uma atividade particular. Então, nas paróquias, algumas paróquias aconteceu que cidades que foram contatadas as assembleias legislativas, dos vereadores, foi apresentado ali. Foram várias paróquias, tiveram atividades extra-eclesial indo nas escolas, houve uma formação também nas escolas. E depois aconteceram também dentro da própria comunidade a caminhada, como os encontros da Quaresma e a catequese. Foi mais ou menos este foi o caminho que aconteceu aqui na forania de Ourinhos. Forania de Santa Cruz. O Almir vai falar, para o Aguinaldo não pode estar. Não, perdão, desculpa, não é você não. É forania de Pirajá. Adumário. Bom dia a todos. Nós tivemos na forania de Piraju ações para a campanha da fraternidade, mas a nível paroquial. Então, todas as paróquias fizeram o lançamento da campanha, principalmente na quarta-feira de cinzas, com a entrada dos cartazes, apresentando a toda a comunidade o tema. Também, a partir disso, nas práticas quaresmais, como a Via Sacra, foram adotados os livrinhos com os textos baseados no texto base. Então isso foi muito importante porque a conscientização aconteceu. Também nas escolas foram feitos trabalhos de apresentação do tema, já porque o tema era ecumênico, falando sobre políticas públicas. Então teve vários professores da forania que trabalharam o texto na aula, como pauta de aula. Depois também algumas cidades realizaram a apresentação do tema nas câmaras municipais, juntamente com prefeito e vice-prefeito. Então essas foram as nossas ações. Obrigado. A forania
forania de Santa Cruz, o Padre Guinaldo não está. Não sei se tem algum padre da forania que poderia partilhar com a gente alguma atividade ali de forania. O Padre Guinaldo pediu para pontuar, Almir, né? Além das atividades da paróquia, duas atividades de forania. Fizeram a abertura da campanha da fraternidade, com o anúncio, né, da campanha da fraternidade na Câmara Municipal de Pau Sul e depois também na Câmara Municipal de Santa Cruz, com dois momentos fortes também da forania de Santa Cruz. A forania de Bocal Sul, Padre Rafael. Então nós passamos para o canto. Então podemos cantar no canto? A chuva do telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz? Se amor, meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. Pois o vento este malvado lhe diz um anjo do como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Ser feliz, se amor, meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. Também uma atividade que nós fizemos em nível já segunda experiência, em nível de diocese, no ano retrasado, 2017, nós iniciamos com a equipe da campanha nacional, um encontro com prefeitos e vereadores, no mês de julho, e fizemos aqui em Ourinhos, tivemos a presença de 20 e poucos, 22 que vai embora, ou 23, entre prefeitos e vereadores de toda a diocese. Foi uma experiência boa, eles pediram para que repetíssemos no passado, nós repetimos. No ano passado, não, esse ano. E nesse ano nós realizamos novamente no mês de julho e subimos com 60 e poucos, quase 70 estavam na nossa Centro Nacional. E foi assim, muita aprovação da parte dos prefeitos e vereadores que participaram. Então, uma das atividades da campanha de fraternidade, da equipe de articulação, é manter esse ponto de prefeitos e vereadores, né, para levar até eles também toda a temática da campanha da fraternidade. A palavra com o senhor Reinaldo.
Bom dia a todos. Com muita alegria, nós estamos dando o pontapé inicial, dando a largada para essa campanha da fraternidade de 2020. Talvez no ano passado, alguns de nós tenhamos sentido uma certa estranheza com o tema da campanha Fé Covid, mas no fim nós tivemos bons momentos, boas partilhas, como vimos agora nas 4 foranias. Este ano, a campanha da fraternidade, digamos assim, é mais ao gosto da comunidade cristã, mais ao gosto da comunidade católica, porque nós vamos navegar nesse tema de fraternidade e vida, dom e compromisso com esse lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, nós estamos bem dentro da palavra de Deus, bem dentro da palavra de Deus, e essa reflexão que nós vamos procurar fazer nessa manhã de 15 de novembro. O bom samaritano, o anúncio da compaixão e do cuidado com a vida. É uma passagem muito conhecida nossa, uma palavra muito conhecida nossa, mas nunca é demais nós a relermos. Então, não sei se podemos fazer em alta voz ou não. Eu creio que o pessoal atrás consegue ler aí de trás, não sei se está muito pequeno, mas podíamos ler. Vamos juntos? E eis que o doutor da lei se levantou e disse para experimentar:
aproxima, mas somos nós que nos aproximamos daquele que necessita de uma palavra, daquele que necessita de alguma coisa. Então, importante que nós tenhamos em mente sempre isso. Nós, não é o outro que vem até mim, sou eu que vou até o outro. Jesus nos faz entender então que não somos nós, com os nossos critérios, com os nossos modos de pensar, e decidimos o que fazer ou não fazer. A chave é a capacidade de sentir compaixão. Esta é a chave dessa palavra. Agora sim, vamos para o texto da campanha, o texto do documento básico que nós vamos ter em mãos aí e vamos estudar durante todo esse tempo, e não só estudá-lo, mas pô-lo em prática. Fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Comecemos pelo cartaz. O cartaz é a estilização lá do Pelourinho, Salvador da Bahia, um lugar icônico. E por que Salvador? Porque de Salvador nós temos Santa Irmã Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres. Então, o tema da campanha, ele vai recheado de passagens, de lembranças da passagem do Samaritano, mas também de frases de Irmã Dulce. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Para que nós adentremos nesse tema, é preciso que nós tenhamos em mente certas preocupações metodológicas. Nós precisamos ter um espírito de comunhão, e esse espírito de comunhão nos é dado neste momento pela nossa própria reunião da campanha da fraternidade. Nós estamos em comunhão nesta campanha. Temos que abordar algumas chaves de leitura. Vamos ver quais são as chaves de leitura para esse texto. Também os pontos de desdobramento e, finalmente, a missão multiplicadora. Vamos começar evidentando por aí. Diz Dom Aloysio Borscheider que para que a campanha da fraternidade aconteça, primeiramente, nós precisamos acreditar. Se nós não acreditarmos na campanha, nada vai acontecer. Mas, se nós abraçamos essa causa, abraçamos a campanha e a levamos para as nossas paróquias, e a levamos para as nossas famílias, para as nossas pequenas comunidades, as comunidades missionárias que as diretrizes nos pedem hoje, e principalmente, se nós trouxermos a campanha da fraternidade para dentro das nossas vidas, nós estaremos nos transformando, e aí sim ela surte o seu efeito. As chaves da campanha estão nesse documento Evangelii Gaudium, primeira exortação apostólica do Papa Francisco, lá de 2013. Então, ela vai nos trazer um convite para que nós anunciemos o Evangelho no mundo atual. A igreja em saída do documento que a Aparecida nos pede. A Evangelii Gaudium, opção número 24, ela nos coloca que é preciso que a igreja em saída da comunidade de discípulos, e o Papa inventa uma palavra, um neologismo, é preciso que primeireiam, primeirar, ou seja, que coloquemos em primeiro lugar, a exemplo do próprio Senhor Jesus fez. Foi Deus que tomou a iniciativa de se revelar a nós. Não fosse a iniciativa de Deus dele se revelar a nós, até hoje nós estaríamos no escuro. Então Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa de nos enviar seu Filho unigênito para que viesse nos salvar. Então a iniciativa é de Deus e nós temos que imitar esse exemplo e devemos de tomar a nossa iniciativa de evangelizar. E aí o neologismo primeiriar. Também é preciso que nós nos envolvamos. Não basta tomar a iniciativa, mas é preciso envolver-se. Jesus Cristo veio até nós, primeira ação é de Deus,
Mas não só Ele vem até nós, como também Jesus lava os pés dos seus discípulos. Queremos ou não, será que é possível imaginarmos um envolvimento maior que esse de lavar os pés? Então, assim nós devemos agir. Também nós devemos acompanhar. E nós vemos ao longo de 2000 anos dessa igreja católica, ao longo desses últimos 2000 anos, a igreja sempre acompanhando a história da humanidade. A igreja sempre acompanhando nas coisas boas, principalmente, é evidente, mas também suportando as tristezas que aconteceram ao longo desse tempo. A igreja se retraiu, nunca abandonou a humanidade. É preciso que ela frutifique, é preciso que demos frutos. E os frutos da igreja, do tempo dos apóstolos, dos nossos primeiros pais, somos nós. E nós seremos os frutos para aqueles que é. E é preciso festejar. Festejar das pequenas coisas. Quantas vezes nós nos alegramos com coisinhas pequenas, mas bom. É bom nós nos alegrarmos com as pequenas coisas, porque a vida nossa não é feita apenas de grandes acontecimentos, nossa vida é feita de pequenas coisas. Então, festejar sempre. Tudo isso daí, esses 5 itens estão lá na Evangelical número 24. O bom samaritano então se torna como que ícone de compaixão e cuidado, como que quase que se confunde a gente falar o bom samaritano, na hora nos vem à memória a figura de uma pessoa boa, uma pessoa presente, uma pessoa agradável, uma pessoa que se preocupa com o outro, uma pessoa que tem compaixão e tem um cuidado. O samaritano passava ao ver o homem sentir compaixão. Essa compaixão nasce de onde? Essa compaixão que o samaritano tem para aquele homem caído, ela nasce, ela vem de um modo diferente do seu modo de olhar para ele, um modo diferente de perceber a realidade. Quantas vezes nós brincamos, às vezes nós ouvimos, mas não escutamos, nós olhamos, mas não enxergamos. Então, é preciso que nós tenhamos sempre, não apenas o sentido físico, o ouvido ou na visão, nós tenhamos sempre em mente o coração que nos ensina a olhar. Então, um modo diferente do olhar. O samaritano fez com que ele percebesse a realidade. Por que é tão importante esse tema? E por que nesses dias de hoje nós temos que refletir sobre isso? Porque há uma verdadeira globalização da indiferença. As pessoas estão cada vez mais indiferentes à dor, ao sofrimento, à necessidade do irmão, à necessidade do outro. É a globalização da indiferença. E quantos de nós talvez já tenhamos mudar? Aconteceu a tragédia lá. Antes por eles do que comigo. Fulano morreu antes ele do que eu. Frases desse tipo que se a gente por ver machuca. Então é preciso que nós tenhamos façamos uma revolução do cuidado, do saber cuidar. E essa revolução do cuidado nos acontece em 7 passos. Aproximou-se, e vamos lá no exemplo do samaritano. Aproximou-se do homem, parou diante dele, gastou o tempo, modificou sua rota, aliviou a dor, partilhou seus recursos e retornou. Ou seja, ele vamos ater um pouco cada um desses passos. Aproximou-se do homem. As pessoas hoje evitam aproximar-se uns aos outros. As pessoas hoje parece que têm medo do contato. Nós percebemos uma cultura de medo quando vemos a quantidade de dinheiro que é despendido no gasto com segurança pessoal, segurança da família. Cercas elétricas
cachorros Rottweiler que comem uma ração. Quem tem ou teve sabe, né? Cachorros Rottweiler, alarmes monitorados, paga-se companhia de alarme, muros altíssimos, quando apenas uma sériezinha, um mínimo de meio metro seria o suficiente. Aqui se constrói muros de 8, 10 metros de altura, aquelas concertinas em cima de arame farpado. Parece que vivemos em uma penitenciária. Uma cultura do medo, quando nós devemos nos desarmar e nos aproximar do irmão, nos aproximar daquele que é carente. Até pouco tempo atrás, as pessoas, os mais necessitados, tinham até a possibilidade de bater palma na porta da casa e pedir um prato de comida. Hoje, isso aí está se tornando cada vez mais difícil. As pessoas têm câmeras de TV no portão, e quando o pobre bate a porta, ele não abre. Hoje em dia, as pessoas vivem cada vez mais dentro de condomínios fechados em que ninguém passa pela portaria. Para ser mesmo parente, mesmo autorizado, tem que mostrar documento de identidade, tem que mostrar mil coisas para se identificar para poder entrar no condomínio. Então é difícil hoje aproximar-se de alguém. Parou diante dele. É outro ponto. As pessoas não param mais, conversam andando. As pessoas não se detêm diante do outro para conversar. É um mundo apressado, um mundo estressado, poderia usar essa palavra. É um mundo difícil em que as pessoas não se voltam mais para as outras, porque invariavelmente existe um aparelho pequenininho que está nas mãos que se chama celular. E as pessoas olham no celular e não olham nos olhos umas das outras. Veem as fotos, veem os vídeos, os filmes, mas não olham nos olhos. Gastou tempo. E aquela infame frase americana, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Então nessa história de que o tempo é dinheiro, então eu posso gastar meu tempo, perder meu tempo à torta direita, e as pessoas por isso não se demoram mais diante do irmão. Ele não só gastou o tempo, como modificou a sua rota, saiu do caminho, modificou a rota. Então isso aí deve ter trazido talvez alguns problemas para ele, mas aquele homem ferido, machucado à beira do caminho era mais importante que qualquer compromisso que ele tivesse depois. Partilhou recursos, lembra-se? Deu 2 denários para o dono da hospedaria e disse: se na volta você tiver gasto mais, eu te restituirei. O denário era um valor referente a um dia de serviço. 2 denários, 2 dias de serviço, talvez fosse o dinheiro necessário que aquele hospedeiro ia gastar para recuperar a colônia enferma. E por fim, retornou. E no retorno cria-se vínculo. As pessoas não criam vínculos mais. Ninguém mais quer saber de se aproximar muito uns dos outros. Me permitam uma brincadeira. Uma pessoa tinha uma casa na praia e os parentes viviam na casa de praia dele. E ele começou a se queixar que o gasto estava ficando alto. Então um amigo falou: você faz o seguinte, você pede dinheiro emprestado para o parente rico, ele não volta mais dinheiro que você pedir de novo. E por outro lado, você empresta dinheiro para o parente pobre, e daí não vai ter como pagar e não volta mais. Daí você vai ter sucesso. É uma piada horrorosa, mas no fim da história retrata bem muito o que a gente vê hoje nas relações interpessoais. É preciso criar vida. Então, aproximar-se, parar, gastar, modificar, aliviar, partilhar, retornar, são verbos que fazem parte dessa revolução do cuidado. Nós temos, e aí a campanha nos põe um desafio transversal. Na realidade do Brasil cada vez mais urbano, isso está nas diretrizes, nós estudamos
ele disse isso: os missais antigos continham uma oração extremamente bonita para pedir o dom das lágrimas. A oração começava assim: Senhor, vós que confiastes a Moisés o mandato de bater na pedra para que dela brotasse água, batei na pedra do meu coração para que eu veja lágrimas. Não é bonito? Vamos rezar todos juntos. Chegamos então agora no objetivo geral da campanha. Então, nós precisamos ter em mente: o objetivo geral da campanha é conscientizar a luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas. E aí, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa. E os objetivos específicos, eu sinceramente, quando me senti tentado a pular esses 10 objetivos, mas eu acho que nós podemos fazer uma leitura rápida deles, não vamos entrar em cada um, mas depois vocês procurem ler esses objetivos em casa. Apresentar o sentido da vida, viu? As chaves aí estão no verde. Apresentar o sentido da vida proposto por Jesus no Evangelho. Propor a compaixão, a ternura e o cuidado. Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e da revolução do cuidado como caminho de superação da indiferença e da violência. Promover e defender a vida, da fecundação ao seu fim natural, uma plenitude. Despertar as famílias para a beleza do amor que gera continuamente vida nova. Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar o reino de Deus. Criar espaços nas comunidades para que pelo batismo, pela Cristo e pela Eucaristia, todos percebam na fraternidade a vida como um dom e compromisso. Despertar os jovens para o dom da beleza e da vida, para cuidar dos outros jovens. Valorizar e divulgar e fortalecer iniciativas já existentes em favor da vida, conscientizar para a vivência da ecologia integral. Está muito marcado aí, volta uma página, promover e defender a vida da fecundação ao seu fim natural. E nós vemos pessoas que se dizem cristãs, católicas, dizendo: meu corpo, minhas regras favoráveis ao amor. Então eu preciso que nós pensemos nesses nascidos, nessas mulheres grávidas que estão para dar à luz, e pensemos na preciosidade que é o tesouro que elas têm dentro de si, que às vezes são descartados. Aí também ali está o batismo, o Cristo e a Eucaristia, a nossa nova catequese, que é enigmática e mistagógica, então é importante que se realce isso. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esta é a primeira parte que eu estou tentando passar para vocês. O viu. O que é esse termo? O viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Primeiro, o viu é o olhar de Jesus. Nós precisamos estar atentos ao olhar de Jesus. Como é que Jesus olhava? Como é que Jesus olha? Porque quando nós não olhamos com o olhar de Jesus, nós temos o olhar da indiferença, que é o olhar do mundo. Quando nós não olhamos como Jesus olha, nós abandonamos, temos o olhar de abandono da vida das pessoas, o primeiro círculo. O olhar que destrói a natureza, o olhar da indiferença que exclui a vida, o olhar da solidariedade social, que está em falta hoje em dia. E por último, um questionamento pessoal: qual é o meu olhar? Então, o olhar de Jesus
nessa quaresma em especial, quando a campanha foi lançada lá na quarta-feira de cinzas, vai nos convidar a uma profunda conversão. Toda quaresma nos chama a conversão. Essa não poderia ser diferente. Uma profunda conversão para que nós tenhamos a forma do olhar de Jesus, não a forma do olhar do mundo. O olhar do sacerdote, do levita, nós vimos um olhar de indiferença, um olhar de abandono. Nós precisamos ter olhares diferentes desses que o mundo nos dá. E aí eu vou poupar vocês, leiam depois, não teríamos como nós pararmos em cada um desses itens, mas criança e o adolescente, vamos só pegar os títulos e alguma coisa que nos chame mais a atenção. O olhar da criança e o adolescente: 22% das crianças e adolescentes vivem em situação de extrema pobreza. 22%. 9 milhões de menores com renda familiar per capita, a de 1/4 de salário. É capaz de imaginar, somos capazes de imaginar uma pessoa vivendo com R$250? 1.700 crianças e adolescentes foram assassinadas em 2017. 3 milhões de homicídios estão em favelas. 65% das escolas não possuem quadra poliesportiva. Alguém vai falar, mas quadra poliesportiva? Que bobagem! Eu fui até 2013 diretor de escola estadual e nós tínhamos uma quadra poliesportiva conseguida a muito custo, mas ela não era coberta. Poxa, mas você vai querer, Reinaldo, uma quadra poliesportiva coberta com ar-condicionado? Não, simplesmente coberta. Quem é professor aqui sabe que as aulas de educação física que são dadas nas quadras são sempre as últimas e as primeiras aulas, porque os alunos, depois do exercício físico, não tem chuveiro para tomar banho, e como voltar para a aula, às vezes, tremendamente sustos. Então, as aulas de educação física começam às 10h20 e vai até meio-dia, o horário de sol aula. E depois começa a primeira turma, 1h da tarde, a mesma coisa. Quantas crianças, talvez, não tenham adquirido câncer de pele por causa da exposição ao sol? Eu lutei durante 11 anos para que o Estado cobrisse a quadra. 11 anos fazendo requerimentos quase que mensalmente, para que o Estado se sensibilizasse e, enfim, promovesse o programa. Quase a minha saída da aposentadoria, isso aí aconteceu, graças a Deus. O Brasil é o 9º país mais desigual do planeta em distribuição de renda. Conversando outro dia, eu soube de um dado impressionante. A diferença, há alguns anos atrás, de hoje, mas há alguns anos atrás, poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, a diferença entre a menor renda, que é o salário mínimo, e a maior registrada, bem entendido, é de 60 vezes. Então imagine, quando tem pessoas que ganham R$1.000, outras ganham 60 mil reais. É muita discrepância. Papa Francisco disse, sobre a vida do nascituro, a defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme e apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade da vida humana. Então, esses dados que estão todos no texto básico, quando nós lemos com cuidado, com calma, absorvendo os números, nós vamos ver que realmente é estarrecedora a situação das pessoas mais frágeis. Quem são os mais frágeis? Ainda a criança no ventre da mãe, ainda não nascida, os nascidos, a criança, o adolescente e o idoso. E esses são verdadeiramente as pessoas que mais sofrem
E aí surgem duas figuras que talvez a gente quase confunda como sinônimos: o desempregado, o desocupado e o desalentado. O desempregado, ele está perdendo emprego, não consegue trabalhar. E daí, quando as pesquisas vão ver qual o número de desempregados, eles vão atrás dessas pessoas que perderam o emprego recentemente. Então, qual é a profissão dele? Se ele não está empregado, ele vai se dizer desocupado, é o que o site fala. A desocupação se pensa que seja momentânea, mas às vezes esse quadro prevalece por vários meses, por muito tempo. E aí, aquela pessoa que foi desempregada e se tornou desocupada, ela fica desalentada. E quando a pessoa perde, ela está desalentada, ela perde o ânimo para a vida, ela perde o ânimo para viver o dia a dia. A pessoa talvez entre em processo de depressão, de angústia, de medo, de total descrédito de si próprio, porque não consegue às vezes prover o sustento da família. Isso daí gera quadros gravíssimos, muitas vezes chegando até ao suicídio. E aí as doenças emocionais, todas elas. 322 milhões diagnosticados com depressão, 4,4% da população mundial. Então essas patologias, essas doenças emocionais, elas aumentam na mesma proporção em que aumenta a pobreza. A situação de pobreza e desemprego leva à sexualidade desregrada, a multitud de relacionamentos, doenças, álcool, droga, enfim, tudo aquilo de ruim que a gente conhece. Em 2016, 11 mil, aqui no Brasil, 11.433 mortes por suicídio. Padre Lício, esteve aqui na diocese falando sobre isso, com livros editados, chamando a atenção da comunidade para essas coisas. Jovens de 15 a 29 são as maiores vítimas, tendo suicídio como quarta causa nessa faixa etária. Acidentes de trânsito, aqui talvez não ocorra muito, mas nas regiões mais populosas, nos grandes centros, o trânsito mata, e quando não mata, aleja, quando não mata, torna a pessoa inválida, e isso é uma situação muito difícil. Enfim, a esses quadros, homicídio de mulheres, feminicídio, conflito urbano, são coisas que realmente são assustadoras. E temos uma novidade aí, que é a intolerância virtual. Nós já vemos, todos nós, se eu perguntar aqui, alguém não tem celular aqui, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Todos nós temos os nossos celulares e navegamos na rede, navegamos nas mídias sociais. Quanto xingamento existe, quanto atrito existe, quanta confusão nos celulares, as pessoas se agredindo. Porque se as pessoas não se toleram olhando olhos nos olhos, imagine quando não vê o outro. No que de verdade acontecem esses levantamentos de falsas testemunhas. Veja aí, fizeram uma pesquisa das manifestações de ódio nas redes sociais. Então, apologia e incitação de crime contra a vida, 34%. Racismo, 27,5%. Intolerância religiosa, 13,1%. Até neonazismo, vejam lá, 11,5%. E xenofobia, 7,3%. E homofobia, 6,6%. Então são essas ofensas virtuais que nós encontramos na rede que são assustadoras. Há uma chave de leitura para tudo isso que eu falei para vocês, para compreender essas realidades. Chama-se aporofobia. Conhece a palavra? Não. A palavra ela é relativamente nova.
sem polos, pobreza, falta de recursos, fobia, medo. Então, aporofobia, as pessoas têm medo do pobre, têm aversão ao pobre. Percebi até um cochicho aí. É verdadeiro, né? As pessoas têm realmente uma aversão às pessoas pobres. E por quê? Como ela criou esse termo, aporofobia? Porque ela quis diferenciar a aporofobia de xenofobia e de racismo. Porque a xenofobia é, vamos dizer assim, a aversão ao estrangeiro. Racismo é a intolerância étnica. Então, nós vemos muito isso nessas migrações que estão dentro do sul da Europa, provenientes da África, nós vemos aqui da Venezuela, vindo para o Brasil. Então, existe muito dessas xenofobias, muito desses racismos no mundo de hoje. Mas o que essa filósofa, nos seus estudos, percebeu? Ela percebeu, está brigando comigo esse negócio. O que ela percebeu? Que quando a pessoa vem bem vestida, bem arrumada, com posses, ela pode ser branca, verde, amarela, azul, pode ser da cor que for, pode ser da raça que for, que ela é bem aceita. Também, se ela é desse país ou daquele país, daquela cultura ou outra, não importa. Então a pessoa que tem posses, ela tem muito isso. Será que tem posses? Se a pessoa tem posses, ela é aceita. Então, fica perto. Você quer ir dando para mim? Pois é, por aí. Eu desligo aqui. Vamos seguir. Então, essa aporofobia é aquela aversão ao mal cheiroso, ao sujo, aos sem dentes. A aporofobia é a aversão não apenas porque a pessoa tem o cabelo desse ou daquele jeito, é dessa ou daquela cor, ou é muçulmano, ou é chinês, não importa. A aporofobia é a aversão ao pobre. Quantas vezes nós não vemos isso nas ruas, as pessoas cortando volta? Nas portas das igrejas, isso aí é muito comum. Os pedintes, os moradores de rua se aglomeram ali na praça e a pessoa vê de longe aquela pessoa mal vestida, aquela pessoa às vezes alcoolizada. Então, com a desculpa, será como esfarrapada, ela muda de calçada, vai para o outro lado. E nós vamos nos afastando daquela pessoa que é. A lista dos rostos de pobres continua a crescer, mantendo a invisibilidade, que as pessoas se tornam invisíveis. Nos prédios ninguém cumprimenta, é difícil achar quem cumprimente o ascensorista, o porteiro, o gari, Margarida que varre as ruas. As pessoas, com a desculpa talvez de que elas estão no meio, não, elas simplesmente se furtam de conviver com essas pessoas. Então são lá os migrantes, os violentados, refugiados, os traficados, sequestrados, pessoas desaparecidas, pessoas vivendo com HIV/AIDS, conforme as endemias que existem todas, mulheres plurivitimadas, desempregados, enfim, população em situação de rua, indígenas, afro-americanos, agricultores sem terra, mineiros. Tudo isso aí faz parte desse mundo. É preciso, então, indagar o que dizer às vítimas de hoje. Nós, como cristãos, praticantes, católicos, o que dizemos a essas vítimas de hoje? O olhar da fé, ao mesmo tempo em que identifica
fazer será o diácono Rafael e o Almeida. Vamos mais um pouquinho. A campanha dos 2020 nos questiona qual será o nosso olhar. E aí tem um mito chamado o leito de Procusto. Existe também algo semelhante como a cama de Sodoma no Israel. Mas o que é esse mito de Procusto? Procusto era um bandido, vivia numa serra, num gareiro, e quando os viajantes se aproximavam da sua casa, ele oferecia hospedagem. Mas a pessoa, quando entrava na casa dele, tinha que deitar na cama dele. A cama era exatamente do tamanho dele. Então a pessoa tinha que deitar na cama. Se a pessoa era maior do que a cama, ele cortava as pernas. Se a pessoa era, ou a cabeça, se a pessoa era menor, ele punha naqueles esticadores e esticava. Ou seja, de qualquer jeito a pessoa ia à bola. Então, que olhar que nós devemos de ter? Será que nós queremos que o mundo se adapte à nossa concepção? Ou nós que queremos ser nós, segunda pessoa, temos que nos ajustar a nós, àquela situação daquela pessoa? No leito desse mito de Procusto, contam que ele tinha duas camas, uma grande e outra pequena. Se a pessoa era pequenininha, ele punha na cama grande com pretexto para esticar. Se a pessoa era grande, ele apresentava a cama pequena. Ou seja, ninguém se salvava. Fica aquela coisa. Só eu estou certo, o mundo está errado. Então eu preciso que nós tenhamos esse olhar de Jesus. O olhar que admite, que aceita, que quer e que ama o seu próximo da forma como. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar? Antes da segunda parte, eu queria dizer algumas coisas. Então, não sei se vocês se prepararam essa campanha da fraternidade, diferente de todas as outras campanhas da fraternidade. Sendo que 2020 é ano de eleição, muitos esperavam alguma coisa para ser política. E as redes sociais usam sempre PT, isso é do PT. Eu tenho mantido o PT da direita,
para sensibilizar, procurar as motivações da pobreza, eu digo por isto. Vocês percebem estas coisas? Então, agora a campanha de autoridade não vai falar de política. Não vai ter cuidar dos povos nós sabemos já. É saber uma coisa. Não é que a campanha de fraternidade cristiana de 2020 quer ser uma resposta. Não. Quer ser um convite aos cristãos de ser cristãos. Então, o fato de não falar de política ou de eleições, que seria mais claro, mais fácil, não é falar do nosso próprio. O nosso próprio é ser cristão, ser salvador. E, digamos, esta campanha nos coloca na alma da quaresma a preparação para a Páscoa. Nós nos preparamos para a Páscoa com vivendo a caridade, o amor fraterno. Quando vi o texto básico desta campanha da fraternidade, disse: onde nós estamos voltando a ter a quaresma um tempo propício de preparação para a Páscoa e conversão. E parece que nós não temos tanto desses problemas, temos. A última coisa que eu sou, eu sabia, e alguém que está vendo. Então, veio falar comigo, a senhora do Caio. Centro, acolhida de egressos e famílias. Egressos na cadeia. Só a cidade de Ourinhos, no Perão do Sul, Salto Grande, que é a comarca, aqui nós temos 2.000 egressos. 2.000, isso é uma prisão. Destes 2.000, cerca de 100 mulheres. E se já tem desemprego para as pessoas que não têm esta história, imagina para que igreja. Então eles não encontram serviço. Então, pensar, o que dou? Agora, a pessoa que sai da cadeia, que era um emprego, não arruma, o que vai fazer? Vai voltar também. Na minha significa 95% vender droga. Então nós queremos tirar do caminho da droga, mas não oferecemos oportunidade de trabalho. Só para dizer um pouco. O Reinaldo não sabe, né? Falou: esse acidente não é conosco aqui, não. Ourinhos. A causa morte principal de Ourinhos hoje é acidente, não é mais câncer. 5 anos atrás era câncer. Vamos fazer um pouco. Então, digamos que esta campanha da fraternidade nos convida a preparar a Páscoa. E na quaresma, se nós lembrarmos no Evangelho, se fala a oração, o jejum e a caridade. A oração, de oração e jejum de caridade. E a caridade, aqui nesta campanha da fraternidade, temos um leque extraordinário. E preparar-se para a Páscoa, primeiro a caridade, nós percebemos quantas oportunidades nós temos. Isso não significa que nós seremos alinhados. Então, vamos falar de política. É importante preparar-se. Aqueles cristãos que têm dom para atuar na política partidária é muito importante. E qualquer partido no nosso Brasil respeita a religião no nosso Brasil. Em outros lugares percebemos que não é assim. Então, um cristão, eu fico feliz quando tem alguém que entra na política partidária ativa, para ser uma presença. Por isso, aqui temos o nosso vereador, Bom, o Caio é uma presença lá, vereador, está trabalhando. E espero que muitos outros possam entrar na política para ser uma presença dos outros, ajudar o nosso povo a viver na fraternidade, na justiça e nesta
atenção para aqueles sinais de fragilidade. Eu queria fazer só este comentário com Rafael, segundo. Muito bem. Diante de toda essa realidade que o nosso mestre passou aqui para nós, né? Nós agora vamos ver tudo isso à luz da palavra de Deus. E ver isso à luz da palavra de Deus, como todos os documentos da igreja, é trabalhado dentro daquele método ver, julgar e agir. Então, nesse primeiro momento, né, nós tivemos aí uma visão geral da realidade em que nós estamos vivendo. Agora nós vamos entrar, então, na palavra de Deus que vai nos orientar. O que fazer diante de toda essa realidade? Como é que eu me situo diante dessa realidade? Que tipo de cristão sou eu? Sou um cristão comprometido ou eu sou um cristão que cumpre aí um preceito? Então, na verdade, nós temos agora que dar uma olhada, porque o Evangelho está recheado dessa palavra compaixão. E essa palavra compaixão, muitas vezes, ela, além de não ser muito bem entendida, muitas vezes, ela não faz parte da nossa vida. Então, a compaixão realmente nos leva a colocar-se no lugar do outro, no lugar do sofredor, no lugar do doente, no lugar do necessitado. É o que nos mostra a parábola que traz para nós, então, o lema. Então, voltando um pouquinho, então nós vemos aí então algumas situações das quais faz parte, né, da nossa reflexão. Então, viu, foi o que o Reinaldo apresentou para nós, sentiu compaixão. E depois nós vamos ver como é que nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Então, aí, compaixão é ter mais coração nas mãos. Compaixão é ter mais justiça no coração. A caridade verdadeira é o verdadeiro sentido da vida. Depois, cuidar é ter mais ternura na vida. A boa nova do cuidado da vida, ecologia integral, o desafio do sentido. Tudo isso está aí no texto base para depois a gente ir aprofundando. E eu, então, olhando para essa segunda parte desse texto base, nós vemos algumas imagens aí que realmente nos convida a fazer uma reflexão. Os olhares da fraternidade, que está lá no número 84, mostra para nós tantas e tantas situações e ameaças da vida. Compaixão, moveu-se de compaixão. Então, os textos bíblicos, para que a gente possa depois ir acompanhando, aprofundando. A misericórdia de Deus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A misericórdia de Deus chega ao ponto de realmente passar, vamos dizer assim na nossa linguagem, passar uma borracha em tudo. A partir do momento em que eu abro o meu coração e quero fazer essa caminhada cristã. Então Jesus, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, de todas as provações, ele ainda na cruz, ele se volta para aqueles que realmente fizeram toda aquela atrocidade na sua vida e diz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Depois permanecer com, desde essa pressa de hoje, como eu devo ficar em casa? Diante de toda essa realidade, será que eu vou ficar de braços cruzados? Será que eu vou ficar indiferente a tudo isso?
nós temos. Bom, passa um pouco, passa outro. Nós temos alguns textos da Sagrada Escritura que realmente vai nos ajudar. Nós temos aí na próxima imagem uma mulher que está à margem da sociedade. Mas antes disso, eu achei por bem, pode voltar um pouquinho, eu achei por bem numerar aquelas páginas onde realmente trata dessa compaixão de Jesus em toda a sua caminhada. Para frente. Mais. Está difícil, né? Mas tudo bem. Nós temos a imagem de uma mulher que realmente está à margem da sociedade, passando necessidade. É aquela que você estava aí agora. Aqui nós temos as páginas, então, que falam exatamente dessa caminhada de Jesus. E aqui nós temos uma experiência, onde nós experimentamos aí um grande pecado de raiz que realmente apresenta a indiferença diante da realidade em que nós vivemos. A indiferença é cruel. Em nós a indiferença é um sintoma de desumanização. E essa desumanização ela é tanto prejudicial para nós como para os outros. Reinaldo trabalhou aqui para nós a indiferença diante daquele primeiro momento. Então, o mar de indiferença, definitivamente, a compaixão é uma coisa central da qual nós estamos vivendo no nosso dia a dia, nesse mundo atual. Depois, aí nesse olhar aí, compaixão é ter mais coração nas mãos. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Nesse texto vem falar da compaixão de Jesus, aonde ele se encontra com o leproso. O leproso, nós sabemos que era uma pessoa abominada pela sociedade. Ele não podia viver na sua casa, em lugar nenhum, tinha que ficar distante de tudo. E ninguém tinha a coragem, se atrevia de aproximar-se do leproso. E Jesus então se aproxima do leproso. Jesus toca o leproso, porque ele fazia exatamente isso. Se somente com a palavra ele poderia curar, mas ele queria mostrar exatamente para o leproso que ele é uma pessoa viva, ele estava presente no mundo e que ele devia ser respeitado na sua dignidade de filho de Deus. Então Jesus conhecia a vida marginalizada dessas pessoas e, como ninguém queria ter contato com elas, ele realmente se liberta desse medo ritual de se contagiar. E ele tocou, e ele curou o leproso. Ele, consequentemente, por aquilo que era previsto na lei, ele estaria contagiado, estaria impuro também. Mas ele assumiu as consequências dessa impureza e ele realmente foi ao encontro, acolheu esse leproso. Então, compaixão é ter mais coração nas mãos. Depois, compaixão é ter mais justiça no coração. Essa palavra compaixão, ela se repete tantas vezes no Evangelho. E é uma palavra que realmente é repetida exatamente para tocar no coração de cada um de nós. Havia a grande multidão, havia discípulos, havia procissão. Ali era uma procissão fúnebre, a mãe do defunto. Mas ele viu a realidade, e a realidade daquela mulher era exatamente uma realidade dificílima, complicada.
Porque naquela situação, a mulher ficava viúva, que ela ficasse sem o filho, ela estaria fadada a sofrer para o resto da vida, ela seria marginalizada. Mas aí Jesus se aproxima da mulher e, despojado, de toda essa situação, ele olha para aquela mulher focando a justiça. Essa mulher realmente tem necessidade de ter direito à vida, e para ter direito à vida era necessário o filho. Então Jesus diz à mãe: não chores. Aí nós vemos uma compaixão e carícia, que aproximou-se do caixão e depois disse ao rapaz: eu digo-te, levanta-te. Jesus realmente mostra compaixão com aquela viúva e faz com que realmente a sua vida continue, que ela possa realmente viver até o fim da sua vida, amparada por aquilo que o Filho traz pela sua presença. Nós temos aí Dom Paulo, Evaristo e Zilda, que eles são ícones desses direitos humanos. Eles que tanto trabalharam em defesa das pessoas que realmente tinham qualquer outra dificuldade. E assim, nessa abordagem pastoral, nós vemos aí um conjunto dos direitos fundamentais inalienáveis e universais, que visam garantir a todos os seres humanos o respeito e seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, bem como o seu pleno desenvolvimento. Sua proteção realmente deve ser reconhecida positivamente através desses meios ordenados jurídicos, nacionais e internacionais. Os direitos humanos trabalham exatamente na valorização da pessoa humana, defendem exatamente aquele que está sendo discriminado. E nos direitos humanos nós vemos quantas e quantas pessoas que estão à margem da sociedade e elas passam a ser incluídas. Nós queremos exatamente buscar, através desses ícones, também uma sensibilidade a cada um de nós. Mas nós temos aí também um compêndio da doutrina social da Igreja. Nesse compêndio da doutrina social da Igreja, a Igreja vê no homem a imagem viva do próprio Deus, imagem que encontra e é chamada a encontrar sempre mais profundamente a plena explicação de si mesmo no mistério de Cristo. A este que recebeu do próprio Deus o dom da vida, uma incomparável e inalienável dignidade. Todos nós temos a dignidade de filhos de Deus. Ouvindo uma reflexão que dizia assim: todos nós somos iguais, todos nós fomos feitos da mesma matéria, todos nós fomos feitos do pó. Mas me parece que na nossa sociedade, alguns foi feito do pó e outro do carvão, por causa dessa rejeição. Então nós vemos que o compêndio do Vaticano II, o compêndio da doutrina social da Igreja, traz para nós exatamente essa consciência, essa consciência que deve levar a cada um de nós a tomar exatamente o cuidado de não discriminar, de ter exatamente esse cuidado de tratar a todos, porque Deus olha para todos nós com o mesmo olhar. O olhar de Deus não é diferente para mim, que estou na igreja, não é diferente para aquele que está no presídio. Ele é o mesmo olhar. O amor de Deus, ele está na mesma dimensão.
E é assim que realmente nós devemos conduzir e encarar a nossa vida. Depois eu coloquei aí, assim como os discípulos pediram ao Mestre, aumenta a nossa fé. Depois de Jesus caminhar com os discípulos, fazer toda aquela catequese e preparando esses discípulos para depois dar continuidade a essa missão que ele havia recebido do Pai, os discípulos sentiram que eles estavam com a fé nele, parece que não suficientemente para dar continuidade. E aí então nós vemos que eles se aproximaram de Jesus e disse: aumenta a nossa fé. E nesse aumento a nossa fé, qual foi a resposta de Jesus? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa coreira: muda daqui para lá, e ela vai se mudar. Então o que Jesus quis mostrar para nós, que não é o tamanho da fé, mas que precisamos ter uma fé viva. A semente de mostarda, ela é pequena, mas ela é viva. Quando colocada na terra, ela germina e produz frutos. E ele então pede para nos ensinar. Então nós pedimos, como eles pediram, nós pedimos muitas vezes também para nos ensinar a rezar. E aqui então nós temos: ó Senhor, o Senhor te dará se você pedir. Vamos ler juntos isso aqui? O Senhor te dará. Se você pedir, o sentimento de compaixão que Ele sente para aqueles que precisam. Você pode conhecer pessoas que suas famílias têm. Esse pedido também nós devemos fazer na nossa oração, né? Pedir exatamente a graça da compaixão, de estar no lugar do outro, de estar no lugar de quem sofre, de estar naquele que está vivendo à margem da sociedade. Compaixão é ter justiça no coração. 6 de cada 10 moradores do Rio, dizia aí nessa página do jornal que nos foi apresentado lá, discordam que bandido bom é bandido morto. Isso foi colocado nesse jornal que foi editado há tempos atrás. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso? Mas muitas vezes nós também defendemos essa posição, né? Bandido bom é bandido morto. Mas nós não vemos lá atrás por que ele chegou a essa situação. Qual é a realidade dele? O que é que está presente na sua cabeça? O que é que está presente na sua vida? O amor condiciona a compreensão de justiça. A justiça serve à caridade. Amor, caridade, ágape, é a forma mais plena de justiça. Sempre se falou de amor, no Antigo Testamento nos fala de amor, e nós vemos aqui Jesus trazer um amor numa profundidade maior, que é exatamente o amor ágape. Esse amor ágape realmente é um amor sublime, é um amor maior, é amor que não discrimina, é amor que acolhe, é amor que realmente mostra a compaixão presente na nossa vida, no nosso coração. O primado e a superioridade do amor em relação à justiça, ponto característico de toda a revelação, manifestam-se precisamente pela misericórdia. Se não usar misericórdia, nós temos dificuldades também de ter compaixão. Porque é difícil realmente a gente viver esse amor misericordioso se nós não temos essa dimensão do amor como Jesus mostrou para nós. Justiça, misericórdia. O justo
é misericordioso e solidário. Aqui nós temos esse texto da Samaritana, é um texto de justiça e restauração integral, mudança de mentalidade, de visão e opções, mudança de alguém prisioneira das limitações pessoais, religiosas e institucionais, restaurada na dignidade da sua condição humana, historicamente compreendida. Falar de dignidade, muitas vezes nós falamos, é uma palavra tão repetida, mas respeitar a sua pessoa, respeitar o próximo, a sua dignidade de filho de Deus, é exatamente viver a compaixão, é colocar-se no lugar do outro. E muitas vezes nós temos dificuldade de viver isso dentro da própria família, temos dificuldade de viver isso na escola, temos dificuldade de viver isso muitas vezes dentro da própria comunidade. É exatamente essa busca que nós precisamos, sobretudo agora, nesse momento em que a campanha da fraternidade vai trazer para nós essa nova concepção de vida cristã. Misericordiosamente justificada, já não precisa esconder-se. Ela agora restaurada, torna-se restauradora de outras pessoas. Vai anunciar que encontrou o Messias, a água viva que jorra para sempre. Nessa passagem do Evangelho, mostra para nós realmente que Jesus foi pedir água para quem realmente era estrangeiro, não fazia parte do convívio. E diante dessa postura de Jesus de pedir água para a samaritana, ela então questiona: mas você vai pedir água para mim? Assim você soubesse quem é que está te pedindo água, vai? Então é exatamente dentro dessa concepção, dessa mudança de mentalidade que nós precisamos correr, precisamos buscar. Compaixão é ter mais coração nas mãos. O que estamos fazendo com tantos recursos, tanta tecnologia, tantos avanços científicos, estamos acomodados na nossa zona de conforto, ou temos coragem de termos em nós mesmos os sentimentos de Jesus. É tão comum a gente ver as pessoas falarem, às vezes comentar: para mim a situação está boa, para mim está tudo ok, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, eu não tenho o que reclamar. Mas nós estamos vivendo num mundo que nós precisamos olhar para aqueles que realmente não vivem essa situação de conforto. E nós estamos vendo aí tanto recursos tecnológicos, avanços científicos, e nós estamos vendo que nada disso daí está sensibilizando a cada um de nós. O Reinaldo disse aqui com muita propriedade, né? Esse avanço tecnológico parece que nos afasta cada vez mais uns dos outros. Sobretudo, me perdoe dizer, esse famigerado celular, né? Esse celular é que as pessoas sentam na mesma mesa para tomar refeição e eles não conversam, ficam ali, como se fosse galinha catando o seu grãozinho de milho, né? E assim é que realmente vai se distanciando, vai separando as pessoas. Olha só, o Brasil é uma potência agrícola. Produz 4 vezes mais alimentos do que é necessário para atender toda a população brasileira. No mundo, cada 6 segundos, uma criança morre por fome, por causa da fome, ou de doenças relacionadas
a essa desnutrição. Só uma coisa pode impedir que todos tenham o direito de comer o que precisam: a justiça. Se nós estamos vivendo nessa situação, é exatamente a injustiça que está sendo exatamente colocada aí diante dos nossos olhos. E por que não dizer, quanta comida jogada fora, quanto alimento desperdiçado. Na nossa própria mesa, muitas vezes, nós vemos as sobras serem jogadas no lixo, e quanta gente passando necessidade. Não se sensibiliza a isso? Compaixão é ter mais coração nas mãos. Não somos mais servos, e sim amigos do ressuscitado. Que bonito quando eu leio esse versículo do Evangelho. Não os chamo de servos, já vos dei a conhecer, eu os chamo de amigo. Esse é o verdadeiro amigo. Nós usamos a palavra amigo em tantas situações, mas eu pergunto para vocês, qual é o amigo de verdade? O amigo que realmente nós podemos confiar, o amigo que realmente se interessa pelos meus problemas e como eu sou amigo do outro. Não é só receber um amigo que me favoreça, mas ser amigo daquele que também tem necessidade. E é tão comum a gente ver situações em que existe aí uma proximidade, uma amizade muito forte, enquanto a pessoa realmente, vamos dizer assim, pode sentar numa lanchonete e ficar saboreando uma cervejinha, todo mundo junto. A hora que um daqueles não tem mais condições de participar do racha, como se diz assim, né? Aquele não serve mais. Então, realmente, nós precisamos ver tudo isso pela ótica da palavra de Deus. Compaixão é ter mais coração nas mãos, fraco com os fracos, igreja pobre com os pobres, ou pobre com os pobres. Levamos alimento noturno para quem vive nas ruas, e diante deles não reconhecemos seu rosto à luz do dia. É bem isso. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, ou por que não? Às vezes até nós acabamos cometendo essa falha, né? Olha, alguém bate na porta, pede um prato de comida, você diz assim, olha, você limpa lá o quintal primeiro, depois eu limpo, né? Aí você come. Quantas situações dessa, né? E por aí afora. A pastoral da AIDS, que nós realmente vimos também sendo tratada lá pelo nosso irmão, e muitas vezes, como é que nós nos colocamos diante de uma realidade dessa? Isso não é assunto meu, não é problema meu. Na minha casa não tem nada mesmo, ninguém com esse problema. Então nada me aflige. Caridade, verdadeiro sentido da vida. Igreja Samaritana, sinal e expressão da caridade de Cristo. A caridade, portanto, é o princípio não só das micro-relações, mas também das macro-relações com relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Ter o verdadeiro sentido da vida, eu tenho que saber por que eu estou aqui, de onde que eu vim, qual é o meu destino final, para onde que eu vou. É a mesma pergunta que eu me faço, eu tenho que olhar para os outros.
uns com o outro. Mas se nós realmente descobrirmos que nós estamos aqui para ser sinal do amor de Deus, viver essa presença de Deus no nosso dia a dia, dando testemunho desse Cristo vivo e ressuscitado, com certeza eu vou também trabalhar no sentido de ter um relacionamento social, econômico, político e daí por diante. Aí nós temos as diretrizes gerais da CNBB que iluminam a vivência da caridade na comunidade eclesial missionária. Por sinal, gostaria de comentar aqui com vocês, né? Porque nós vimos lá que todas as dioceses presentes, a diocese que avançou realmente nesse estudo das diretrizes gerais foi a diocese de Ourinhos. A que mais avançou. Aliás, partilho aqui com vocês essa alegria, porque são tantas outras realidades que realmente nós já estamos caminhando muito à frente. Vou citar uma outra. O Padre Celso, lá em Marília, numa reunião que ele teve com os padres, ele estava dizendo que no domingo passado, né, por ocasião daquela data, seria realizada a Assembleia Diocesana. E os padres falaram: nossa, mas nós nem pensamos nisso ainda. Então, realmente é gratificante para nós saber que nós estamos caminhando, nós estamos avançando e nós estamos aí realmente realizando aquilo que é importante para a igreja e para a diocese. Pilar da caridade a serviço da vida, promover a solidariedade com os sofredores das cidades, aguçar a atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento e exclusão, integrar o contato com a palavra de Deus, desenvolver grupos de apoio às vítimas dos desumanos atos e processos de violência nas suas mais variadas formas, bem como todos os atentados contra a vida. É exatamente isso daí que contempla esse documento que a igreja colocou nas mãos de todos nós. Cuidar é ter mais ternura na vida. Em quem pode, em quem possa ajudar. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele, reuniu uma grande multidão. Entrou no barco e sentou-se. Jesus realmente tinha uma maneira muito especial de passar exatamente como devemos viver e ensinar, mostrar para nós o caminho que nos leva à salvação. E ele mostra também, eu gostaria de citar aqui com vocês, com relação à multiplicação dos pães. Quando ele chegaram e disseram para Jesus: olha, esse pessoal está caminhando conosco desde o começo, desde cedo, já está tarde, dispensa esse pessoal para que eles vão à cidade para comprar alimento. Eles estavam, com certeza, penalizados de ver aquele povo sofrendo daquele jeito. Mas a atitude de Jesus é totalmente diferente. Dai vós mesmo de comer. É muito cômodo a gente dispensar. Deixa que eles vão embora, deixa eles se virar, né? Mas nós precisamos exatamente ter essa consciência de que Jesus disse: na partilha, nós realmente vamos fazer com que o nosso mundo seja melhor, que tenha menos necessidade, que tenha menos pessoas passando fome. Para lembrar que nunca deveríamos ter esquecido. Tudo está interligado. Articulada ao desprezo ao ser humano, encontra-se a agressão.
destruição da natureza. Meio ambiente sempre diz respeito à relação entre a natureza e a sociedade que habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado. Isso impede de considerar a natureza como algo separado de nós, mera moldura da vida. É o que nós estivemos refletindo sobre a casa comum. Por falar nessa casa comum, eu disse numa partilha que nós estávamos no nosso grupo, eu disse assim, me perdoe, fazendo esse parênteses. Eu disse assim, olha, muitas vezes a gente precisa nos dirigir à pessoa e socorrer na sua necessidade. E Santo Agostinho dizia assim, dê a vara e não dê o peixe. Partilhando com os demais do grupo, dê a vara e não dê o peixe. Aí eu disse, só que muitas vezes é necessário alimentar, porque às vezes não tem nem força de segurar a vara. Ele precisa primeiro ser suprido na sua fome, na sua necessidade. Aí um padre lá da Diocese de Assis, ele disse assim, isso se tiver rima. Porque da maneira como nós estamos tratando a natureza, pode ser que nem ele tenha para pescar. O desafio do sentido. São vários caminhos que o mundo nos oferece. E esses caminhos que o mundo nos oferece, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos fazer a escolha do caminho certo. A igreja que faz as angústias humanas, sente-se comprometida e solidária em suas interrogações fundamentais. O que é a pessoa humana? Qual é o sentido e a finalidade da vida humana? De onde provém inúmeros sofrimentos? Como alcançar a almejada felicidade? Como alcançar a paz de modo definitivo? São perguntas que nós fazemos a nós mesmos e ouvimos outras pessoas fazerem permanentemente, Mas é exatamente a resposta seria: você precisa descobrir o verdadeiro sentido da vida. Nós viemos de Deus para ser sinal do amor de Deus. Se é sinal do amor de Deus, viver em comunhão. Ninguém passa necessidade. Ninguém está desprovido dos seus bens necessários. E sim, viver exatamente nessa caminhada de santidade, porque um dia estaremos também sendo chamados. Nós vamos voltar para onde nós viemos. Felicidade é essa. É ter Deus no coração, é viver esse amor de Deus intensamente na nossa vida. Aqui, coloquei duas imagens aí. Jesus compadeceu-se. Eu vejo uma imagem muito forte, alguém que realmente me parece desesperado, está aí à margem da sociedade, sem vez e sem voz, abraçado por Jesus. Cristo é a sua esperança, a sua única e última esperança. O leproso prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se queres, pode limpar-me. Simplesmente. Mas essa é sempre a vontade de Deus. Até aquele momento, todos os homens haviam fugido desse leproso. Repugnância. Jesus não só se afasta, não se afasta dele, como chega a tocá-lo na lepra. Naquela época nós sabíamos. Hoje, essa doença chamada hanseníase, que tem a cura, naquela época estava fadada exatamente
próximo. Na história contada por Jesus, apenas um homem se fez próximo. E se fez próximo não só porque viu aquele que necessitava de sua ajuda, mas porque agiu, interferiu e transformou a sua realidade, enfaixando suas feridas e colocando em cima do mundo. Aqui nós temos a nossa santa, né? As pessoas que espalham o amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Então é cultivado o amor no nosso dia a dia. E nós sabemos que nem sempre isso é possível, ou seja, humanamente falando. Mas quando nós temos a assistência do Espírito Santo, não tenho dúvida que isso realmente acontece. Em Cristo, vamos ler junto? Este aí é o número 156 e 157, uma parte que está aí no livro. Em Cristo esclarece-se o enigma da vida humana, a solidariedade da Igreja com o ser humano leva a perguntar pelos valores absolutos e pode garantir a verdadeira e permanente felicidade. Depois, conhecer e descobrir o sentido da vida e traduzir esse conhecimento em atitudes e realizações adequadas é um dos maiores desafios do nosso tempo. Aqui está a fonte da ação e evangelização. Amém. Nós temos um cafezinho agora e retornamos aqui 10 para as 11.